Pode Falar de Saúde, um podcast sobre saúde integral. A volta às aulas é um alívio muito grande para os pais nessa retomada da rotina dos filhos, até para eles poderem trabalhar com mais tranquilidade. Mas, por outro lado, também é uma grande preocupação porque a criançada fica aglomerada nas salas de aula. E é pior ainda nessa época de frio, quando as doenças respiratórias vêm com tudo, principalmente nos pequenos. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista apaixonada pelos temas de saúde e criadora do Pode Falar de Saúde. Esse aqui vai ser o nosso espaço para entender sobre saúde integral. Você sabe o que é? É quando a gente fala de saúde física, mental e emocional. E para todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Te convido para me acompanhar no YouTube, nos principais agregadores de podcast e também seguir lá nas redes sociais do @Grupo Rádio Web e @Pode Falar de Saúde. A gente não podia estrear sem um nome tão respeitado quanto o do Dr. Renato Kifuri, que é médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, é uma honra muito grande te receber aqui. Uma honra estar aqui na abertura, no podcast de abertura do Pode Falar de Saúde. Obrigado pelo convite. Doutor, primeira coisa, nessa época de frio, a gente vê os prontos-socorros lotados de crianças e as famílias desesperadas. Quais são os principais vírus e doenças que estão em circulação nesse inverno? Olha, Carol, não é de hoje, que o inverno, na verdade, o final do outono e o inverno, que concentram a maior parte das infecções respiratórias que sobrecarregam todos nós, mas especialmente na pediatria, onde as crianças, por questões muito relacionadas à sua imaturidade do seu sistema imunológico, até pelo próprio tamanho, o calibre das suas vias aéreas, predispõe a desenvolver doenças mais graves. Então, conhecidamente, a circulação de vírus como o vírus sincicial respiratório, o vírus influenza, o rinovírus e outros vírus de nomes mais complicados aí, mas esse ano nós tivemos, nesses últimos anos, um novo ator, nesse contexto que é o coronavírus. Então, nessa época do ano que a gente já vê um aumento de casos de doenças respiratórias, soma-se a ele a temporada da Covid-19, que tem também impactado de maneira muito significante as crianças. E não só os vírus, Carol? A gente sabe que muitas dessas infecções virais complicam com infecções de bactérias, as pneumonias principalmente, sinusites, otites. Então, há uma soma de vírus, de agentes etiológicos, de condições climáticas que predispõem essas infecções e suas complicações, que todas acumuladas levam realmente a um aumento importante do registro de número de casos leves, moderados e também dos graves, infelizmente. E aí, assim, os pais ficam, preocupados, quando já começa aquela tosse, começa aquele catarro. Qual que é o momento em que realmente a gente sabe que o pronto-socorro também é um lugar de vulnerabilidade, que você fica mais exposto ali, a criança pode ter contato, inclusive, com outros vírus, Quais são os sinais de alerta que realmente são necessários para levar essas crianças para o pronto-socorro? Excelente pergunta, Carol? Acho que esse talvez seja a grande dúvida, especialmente dos pais de primeira viagem, quando o filho está doentinho, está espirrando, está com tosse, está enjoadinho, a insegurança é muito grande dos pais, muitas vezes se estão deixando passar alguma doença mais grave, deixando de prestar melhor assistência para os seus filhos. Isso, você tocou num tema muito importante, que é a questão dos sistemas de saúde, de uma maneira geral, sobrecarregados. Muitas vezes é local de risco também para as crianças. Então, levar uma criança para um socorro sem necessidade, muitas vezes implica também em risco. Exposição a outras crianças doentes, às vezes a radiação de fazer raio-x em pronto-socorros, colher sangue. Então, sinais que a gente orienta que devem ser de preocupação, sinais chamados sinais de alerta. Febre alta.
Alta a gente considera mais do que 39 graus, 39, 40 graus, isso é motivo de preocupação. Febre persistente, aquela febre que ultrapassa 48, 72 horas. 72 horas de febre, a criança continua febril, esse é o motivo para investigação e examinar. E, por fim, eu acho que o sinal que é talvez mais característico de preocupação é aquela criança que está abatida, caída, prostrada, não está bem. Mas lembrar que esse não está bem, em geral, a gente dá valor mais no momento que a criança está sem a febre. Então, ela está com febre, normalmente a criança fica mais caidinha, mais abatida. Mas se ela passa a febre, você controla com antitérmico, e a criança está bem, está correndo, está brincando, está sorrindo, está se alimentando, isso é um bom sinal. Um sinal de que, eventualmente, podemos aguardar mais um pouco, levar no próprio pediatra, que seria o ideal. Mas criança que está toxemiada, caidinha, abatida, mesmo nos momentos que não está com febre, esse também é um sinal de alerta. Perfeito, doutor. E antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai ouvir agora o relato da Bruna, que é mãe do Arthur, de 2 anos e 8 meses, e da Joana, de 8 meses. Com apenas 37 dias, a bebê Joana precisou ficar internada na UTI por quase uma semana. Ela apresentou um quadro de gripe, a princípio coriza, espirrando, com uma tosse leve, e esse quadro foi piorando ao passar dos dias. E aí chegou numa segunda-feira, ela ficou bem ruim, com bastante secreção, e nisso ela começou a ficar muito cansada, e a gente apresentou vômito algumas vezes. Então a gente correu com ela para o hospital por conta dos vômitos, né, que ela estava tendo. Entrou com uma insuficiência respiratória e o diagnóstico foi fechado como bronquiolite mesmo. E depois descobrimos que foi por causa do irmão mais velho, que vai para a escola. E por mais que a gente, né, ele chegava, sempre tomava banho, lavava o nariz, ainda acabou passando essa gripe para ela, que evoluiu para bronquiolite. A bebê respondeu bem ao tratamento, depois de 6 dias recebeu alta. Mas um mês depois, a menina voltou a apresentar insuficiência respiratória e teve de novo o diagnóstico de bronquiolite, dessa vez de forma mais grave. Precisou ficar sedada por 5 dias, então foram dias muito apavorantes e ela lutou bravamente, assim, o meu maior medo era ser entubada, isso me preocupava muito. E tinha a sensação de que eu ia perder ela a qualquer momento. Mas ela evoluiu, com 5 dias ela foi acordando, foi tirando a sedação. Depois ela ficou sem suporte nenhum, respiratório na UTI, ela evoluiu super bem. E a gente veio pra casa e até então nunca mais ela teve nada. Doutor, esse caso da filha da Bruna é muito preocupante, né? Com certeza a angústia de muitas famílias que passaram por esse tipo de internação, com filhos tão novinhos, né? E no caso dela ainda 2 vezes. E também esse desafio de se ter 2 filhos, né? O primeiro que já está em idade escolar e acaba trazendo esse vírus para casa. Desse jeito fica mais desafiadora a prevenção, né? O que se deve fazer? Nessa época do ano costuma circular muito o vírus sincicial respiratório, o principal agente causador dessa bronquiolite que essa mãe relatou aí nesses quadros recorrentes, né? Foi mais de uma vez que o filho adquiriu um quadro viral e que levou a essa dificuldade respiratória, essa insuficiência respiratória, que necessitou de internação, né? Quer dizer, é um quadro que impacta de uma maneira significante toda a família. Lembrar, né, Carol, a criança não vai ficar internada, né? Se a criança está tendo uma doença que precisa hospitalização, que leva essa criança a uma necessidade de cuidados, às vezes até em terapia intensiva, né? E intubação, quer dizer, são quadros que realmente eles causam um grande trauma para a criança, para a família, modifica toda a dinâmica familiar, o trabalho dos pais, o irmão que vai para a escola, a carga da doença, sem falar do próprio risco, obviamente, para a criança que adoece. Essa época do ano, a bronquiolite, ela tem uma característica que é muito sensível nesses bebês no primeiro ano de vida, que é uma vez que esse vírus acomete o pulmão, ele deixa como se fosse uma cicatriz, uma lesão no pulmão que o predispõe a ter o que nós chamamos de um chiado recorrente. Os próximos vírus que ela adquire, os próximos resfriados, muitas vezes cursam também com essa falta de ar, com essa dificuldade respiratória.
Então, o impacto não se limita a essa infecção aguda, a esse quadro inicial, mas muitas vezes ele se prolonga por mais tempo. Então, é mais um ponto importante dessas infecções virais. E famílias, né, que têm 2, 3, 4 filhos. E nós não podemos esquecer também, Carol, que o país é um país que muitas vezes o número de crianças por cômodo em muitas regiões do país, em muitas comunidades e favelas, é grande. Então, como é que a gente vai proteger um bebê? Como é que você vai pedir para ficar isolado, para usar máscara, não transmitir essas doenças? Nem sempre é possível. Aliás, basta um irmão indo para a escola, um bebezinho novo em casa, a gente já consegue imaginar como é difícil para a gente evitar a transmissão de um filho para o outro. É praticamente impossível. E a gente orienta os cuidados de sempre, né? Lavagem de mãos, se está alguém sintomático, evitar ficar muito perto, usar máscara se possível. A gente sabe que dentro de casa isso nem sempre é factível de ser feito. Os pais fazem o que é possível, para as mães ficarem um pouco mais tranquilas, não se sentirem tão culpadas, né? Porque vem uma culpa, né, com essa mãe aí que acha, meu Deus, onde que meu filho pegou isso, né? Então, realmente fica difícil de controlar, né? Ter irmão em idade escolar é um dos principais fatores de risco para a doença nos bebês no primeiro ano de vida. E doutor, apesar de muitas doenças respiratórias pegarem muito essas crianças bem pequenas, né, que você está falando, a gente também está observando algumas um pouco maiores sendo infectadas, né, com algumas doenças respiratórias, que é o caso também do Diego, que é filho da Roberta. Ele precisou de uma internação esse ano, um pouco antes dele completar 5 anos. Aí ele acordou num sábado de manhã, mais manhoso, reclamando que estava muito cansado. E aí ele estava febril, eu lembro que eu ia medicar. Ele falou pra mim que estava com dificuldade de respirar, que doía o peito. E aí na hora já meio que acendeu um alerta e a gente já foi pro pronto-socorro. Ele foi atendido super rápido. A médica ouviu, falou que o peitinho dele realmente estava chiando e a saturação dele estava bem no limite. E aí ela pediu para internar porque tinha que ficar em observação, não dava para voltar para casa. Aí a gente ficou lá de sábado até segunda na hora do almoço. Os exames de sangue, né, o teste de Covid dessas doenças respiratórias eram negativo, então foi tratado mesmo como uma bronquite. Por que essas crianças de 4 a 5 anos também começaram a pegar mais doenças respiratórias, né? Tem a ver também com uma questão de baixa imunidade ou o próprio efeito da pandemia? Como é que a gente pode analisar isso, doutor? Olha, as crises de bronquite, que também aumentam muito nessa época do ano, são motivos, muitas vezes, de consultas, de visitas a serviços de emergência e, muitas vezes, até de hospitalização. Mas é importante destacar, Carol, que nós passamos aí alguns anos da pandemia, as crianças nascidas em final de 2020 até o final de 2021, começo de 2022, praticamente 2 anos, as crianças ficaram sem exposição a esses vírus respiratórios. Ficaram em casa com as escolas fechadas, depois as escolas abriram de maneira híbrida, com uma parte do ensino alguns dias da semana, depois com máscara. Então, quando nós, enfim, liberamos o convívio dessas crianças sem máscara, todas juntas, na escola, de forma presencial, nós havíamos acumulado quase 2 cortes de nascimento, ou mais do que isso até de crianças, sem nenhuma exposição a vírus, sem nenhuma exposição a resfriados. E, obviamente, com as crianças que nasceram em 2020 e 2022 sendo somadas a elas. Então, nós acumulamos uma quantidade de suscetíveis e de virgens de vírus respiratórios muito grande, o que fez com que a onda, já em 2022 e agora em 2023, dessas vírus respiratórios, incrementasse muito mais, porque essas crianças maiores que teriam feito suas primeiras infecções 2 anos atrás, estão fazendo agora, de maneira às vezes até mais grave. Então, a gente teve realmente uma desorganização dessa sazonalidade, dessa circulação dos vírus. O coronavírus protagonizou todo o cenário, as crianças ficaram afastadas, e nesse reencontro, infelizmente, aí a gente colocou todo mundo junto no mesmo momento, sem nenhuma experiência prévia, os maiores e os menores, e aí, obviamente, o que a gente assistiu em 2022 e vem assistindo de novo em 2023,
é uma temporada muito mais intensa, com uma atividade de circulação viral muito maior do que habitualmente já seria nessa época. Com certeza. Acho que a pandemia bagunçou toda essa circulação de vírus aí, as crianças ficando aí mais doentes, né, mais suscetíveis. Agora, doutor, quais são as medidas que são realmente eficazes, né, para prevenir essas doenças respiratórias, né? A gente ouve muito sobre a lavagem com soro. Eu particularmente sou fã da lavagem com soro, né? Faço na minha filha, ela vai fazer 4 anos, assim, eu vejo como isso ajuda muito, né, nessa saúde respiratória, assim. Como é que deve ser feita essa lavagem, né? E pode falar também sobre essas outras medidas aí que são importantes. Lembrar que para algumas desses agentes infecciosos nós temos vacinas, né, Carol? Então a gente começa mantendo, orientando que todos estejam com o cartão vacinal das crianças em dia. Vacina contra a pneumonia, vacina contra a gripe, vacina contra a Covid-19, vacina contra a coqueluche, vacina contra a tuberculose, vacinas contra o vírus sincicial respiratório, que não é para todas, mas é para esses bebês de mais risco, prematuros, aqueles que têm doença cardíaca. Hoje nós temos aí um arsenal de imunizantes para proteger contra boa parte dessas infecções respiratórias, especialmente as mais graves, que tem que estar em dia. Não é possível que a gente tenha uma criança, um bebê, com atraso vacinal em nenhuma época do ano, ainda mais nesta época, né? Então essa é a primeira recomendação. E lembrar também que muitas vezes quem transmite para o bebê pequeno está dentro de casa, né? Então o bebê pequeno está lá em casa e vai para a escola, mas é o irmão, é o pai, é a mãe que sai para trabalhar, que traz a gripe, que traz a Covid, que traz outras doenças respiratórias. Então vacinar aqueles que convivem com os bebês é fundamental. A avó, o avô, o irmão mais velho, o pai, a mãe, tem que estar com o calendário vacinal em dia. As outras medidas que a gente tanto aprendeu na Covid-19, né, o distanciamento, a máscara, a higiene das mãos, a próprio álcool gel na falta de uma pia ali por perto, ajudam muito, né? Então, quem chega da rua, quem teve contato com gente doente, precisa lavar suas mãos. Se está sintomático, então, usar máscara mesmo dentro de casa. Não é porque você está resfriado que toda a sua família tem que pegar aquele vírus, que às vezes é um vírus simples para você que é adulto, mas para criança pequena, muitas vezes esse quadro se torna mais grave. O mesmo agente, o mesmo vírus causando um resfriado comum em adulto é capaz de levar um quadro grave numa criança. Sim. E lógico, essas medidas que a gente também orienta de higiene da secreção, como você falou da lavagem nasal, vaporização, isso sempre que tiver com secreção, é importante essa higiene dessas secreções, porque ela que vai prevenir as complicações, as pneumonias, as otites, as sinusites, são complicações muitas vezes dos quadros virais. Você pega um resfriado, complica com essas infecções todas, a secreção fica parada por lá e se infecta. Então é muito importante sim essas manobras de higiene da secreção. Inalação com soro fisiológico, lavagem com soro fisiológico, isso tudo ajuda a prevenir as complicações do resfriado. Não trata, não é isso que vai matar o vírus, vai fazer algum bem, mas vai eliminar essas secreções e vai fazer com que as complicações sejam muito menos frequentes. É verdade. E sabe o que eu acho engraçado com as crianças? Quando isso se torna um hábito, né? Eu faço isso com a minha filha desde bebê, né? Claro, a criança sempre se incomoda ali um pouquinho com a seringa e tal, né? Você faz devagar ali, mas vira um hábito, né? Hoje eu vejo ela pega sozinha a seringa, já coloca assim no nariz, até tomba um pouquinho assim a cabeça, pronto, ela já se sente assim, né? Com a autonomia de falar, poxa, eu consigo fazer, eu sei fazer, é uma coisa que eu vou fazer sozinha e assim vira esse hábito, né? Diário, né? É isso aí, acho que crianças acostumam com tudo, né? Eles dão muitos exemplos pra gente. Tem uma recomendação, assim, de quantos ml, se depende se a criança é muito pequena, um pouquinho maior, como é que faz essa lavagem com soro fisiológico? É importante que essa lavagem com soro seja feita de maneira delicada, né? A injeção de soro fisiológico numa narina com pressão
pode levar o conteúdo, a secreção para os seios da face, para o ouvido médio, causando sinusites, otites, e muitas vezes até machucados no tímpano. Então é importante fazer de maneira cuidadosa, cautelosa, sem pressão, sem velocidade. Pode ser feita várias vezes por dia. É claro que, dependendo do tamanho da criança, com volumes de soro pequenos para os menorzinhos, 2, 3, 5 ml no máximo. Você pode usar volumes maiores em crianças que já têm um tamanho maior. Então, essa lavagem precisa ser feita cautelosamente, sem grandes pressões. Bem devagar, né? Vamos com calma para não acabar prejudicando, né? Criando outros problemas, né? Exatamente. Você falou de vacina, a gente ia mesmo falar sobre isso, realmente muito importante, porque a gente viu na pandemia, né, doutor, que muitas crianças, quer dizer, adultos também, mas as crianças, mais grave ainda, com esse calendário vacinal atrasado, né? Então, esse recado que você já deu aí de colocar essa vacinação em dia. E lembrando também que a gente já tem vacina para Covid, né, para as crianças, tem muita gente também ainda com a vacina atrasada da Covid, ou dá só a primeira dose, não dá a segunda dose. Então, realmente, tem que ficar com o esquema vacinal certinho para garantir uma imunidade melhor, né? Não tem dúvida, né? A gente, quando se sente ameaçado, a gente busca no atraso, né? Você vê quando a Covid estava aí a toda, estava todo mundo desesperado, querendo furar a fila, vacinar, é só muitas vezes a temporada arrefecer um pouco que a gente adia, a gente posterga, hoje eu não consigo, depois eu vou, e aí vai passando, né? E o inverno chega, muitas vezes a gente perde a oportunidade de prevenir doença. Não tem nada pior, né, Carol, do que a gente ter um filho doente. É terrível. Uma doença que poderia ter sido evitável. Você fala, puxa, por que eu não dei a vacina? Pegou influenza, pegou Covid, está internado, por que eu não vacinei? Então, nenhuma doença hoje evitável, né, por vacinas, a gente se sente bem se o filho da gente adoece. Com certeza. E mesmo, né, Covid, gripe, que tem muito essa oscilação de vírus, mas pelo menos com formas menos graves, né, doutor? Pelo menos formas mais amenas da doença. Isso traz essa falsa sensação de que está tudo bem, né? A doença parece que já não é mais grave. É um equívoco, viu, Carol? A gente sabe quanto ficar doente é ruim, mesmo que não leve a uma hospitalização, mesmo que não leve à morte. A criança sofre, fica com sequelas, tem Covid longa. São doenças hoje, de novo, eu repito, doenças evitáveis, né? E a gente não prevenir doença que não precisa ter, nosso filho precisa ter. A gente não vacina contra catapora, a gente não vacina contra rubéola, a gente não vacina contra cachumba, doenças que não matam também, né, as crianças de maneira geral. Mesmo assim, a gente vacina porque ninguém quer ver o seu filho doente. Exatamente esse é o mesmo princípio da vacina da gripe, da Covid, por mais um momento em termos de mortalidade seja bem melhor atualmente, são doenças que trazem um impacto importante para a saúde de todos nós. Com certeza. Bom, e quando a gente fala de tratamento, né, que aí já a doença já está instalada e não tem jeito, a gente sabe que tem muita gente, doutor, que se automedica, né, e acaba medicando até por conta própria os filhos. Isso também é muito perigoso, né, a gente precisa fazer um alerta aí sobre isso. Não tenha dúvida, né? Havia uma época, Carol, que que os antibióticos, inclusive, eram vendidos sem receita médica. E era um grande abuso de automedicação, porque as pessoas achavam que estavam com alguma infecção e compravam antibióticos. Já há mais de uma década, o uso de antibióticos ele só é dispensado nas farmácias através de receita médica, que criou um cenário muito mais favorável em termos de resistência das bactérias e tudo mais. Mas mesmo assim, aquele xarope caseiro que a comadre recomenda, ou mesmo aquelas outras medicações que são dadas porque você tem em casa um resto de um remédio que você usou numa outra oportunidade, ou que a sua irmã, o seu vizinho forneceu, muito cuidado com isso. Nessa automedicação, muitas vezes não é uma questão só de servir ou não servir, fazer bem ou não fazer bem. Traz efeitos colaterais, cria resistência aos antibióticos, às vezes são corticoides que baixam a resistência e às vezes pioram até o quadro que a gente está tendo com o nosso filho. Jamais use um xarope, use um corticoide, use um antibiótico sem uma prescrição médica, sem recomendação, porque realmente o risco é grande.
Doutor, só para a gente terminar, tem um mito dessa coisa do frio agora, que se fala muito, né, que os pais acabam segurando um pouco essa coisa do brincar ao ar livre, né, muitas vezes por causa do vento, né, o tempo mais frio, mas criança pode brincar no frio, contanto que esteja agasalhada, né? O ar livre é muito melhor que ambientes fechados, né, muitas vezes as crianças vão para salas de brinquedo, vão para escolas ou festas ou ambientes para brincar com muitas outras crianças e para protegê-las ou com o intuito de protegê-las, se fecham as janelas e deixam as crianças fechadas, o risco é muito maior, né? A transmissão das doenças em ambientes fechados é muito mais frequente. Que se tem um bom lugar para as crianças ficarem, que corram menos risco de infecções, são atividades ao ar livre, né? Os vírus não se transmitem em ambientes arejados, ventilados, de pessoa para pessoa, ou transmite com muito menos eficiência. Então é importante, sim, mesmo no frio, ventilar as salas, abrir as janelas, brincar ao ar livre, claro, agasalhado, se tiver frio, como todos nós, mas o risco maior está nos ambientes fechados, nos contatos próximos, do que em ambientes abertos ou com ventilação. Muito bem. Dr. Renato Kifuri, médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, muito obrigada pelo bate-papo, doutor, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite. Uma honra aí fazer parte do programa e toda a sorte do mundo ao Pode Falar de Saúde com você. Muito obrigada. O Pode Falar de Saúde tem apresentação, roteiro e produção minha, Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, supervisão Daniel Fagundes. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast pelo YouTube, nos principais agregadores e pelas redes sociais. Se você gostou, dá um like e compartilha esse conteúdo. Até o próximo episódio. Pode Falar de Saúde, um podcast sobre saúde integral.